Olá, ouvintes do Lua Canal. Hoje, em nosso episódio, nós temos uma informação muito importante. Você sabia que a sua casa pode estar te adoecendo? É sobre isso que nós vamos conversar. Estou aqui com a Francine. Ela é uma especialista não só em transformar espaços em locais saudáveis e harmoniosos, mas em identificar a potencialidade dessas casas de nos prejudicar. É isso então, Fran? Conta um pouquinho para nós como é que podemos ficar doente a partir de uma casa? Inclusive, a OMS usa um termo denominado síndrome do edifício enfermo. E muitos locais, especialmente aqueles onde há muita circulação de pessoas e sem circulação de ar, renovação de um ar, torna indivíduos doentes. Sabe aquela sensação que você tem quando você entra num lugar fechado, como se estivesse há mais de 6 meses fechado, e você entra nesse lugar, não dá uma sensação de opressão, de sufocamento. Peso, de sufocamento. Começa a te dar uma sensação de dor de cabeça, um mal-estar, e você não sabe nem do que é. E é essa sensação de entrar dentro de um ambiente onde não tem energia vital, onde não tem renovação do ar. Então, dentro dos edifícios, né, das edificações, a qualidade do ar é número 1 e imprescindível. Depois, o que torna um ambiente maléfico, vamos dizer assim, é também a questão da falta de iluminação natural. Que a iluminação natural ela está muito associada também às boas sensações, né? E ambientes onde não tem luz natural, onde as casas, por exemplo, se as pessoas não têm o hábito de abrir a cortina, né? Fica tudo fechado, é uma sensação também de conduzir a um estado de melancolia. E eis que se surge aí em alguns países da Europa, que a gente tem pouco sol, as pessoas realmente têm um índice maior de depressão, de doenças. E nós estamos no caminho, cada vez mais morando em edifícios, estamos nos fechando ali. E muitos edifícios, um do lado do outro, quer dizer, a pessoa não quer ser invadida pelos... Fica sempre fechada. Sempre fechado. Então, quem está em casa aí com alguns sintomas recorrentes e está procurando várias causas de doença, talvez a doença não esteja do lado de fora, né? Na rua, ou enfim, ou do lado de dentro. Talvez esteja ao redor, que é o nosso espaço que a gente mais escolhe como vivência, né? Quanto, Fran, o ambiente afeta a nossa psique, a nossa saúde mental? Muito, completamente. Todos vocês, né, que têm, por exemplo, entram num ambiente bagunçado, qual é a sensação? Te leva a um caos interno. A bagunça externa revela, na verdade, uma emoção ou pensamentos completamente bagunçados. Então, vai nos mostrar que nessa casa os indivíduos não estão bem internamente. A bagunça revela isso. E a bagunça também, ela nos mostra, aliás, ela tem uma função na nossa vida, que é desviar a gente do que a gente deveria estar fazendo. Sim, porque a gente está sempre ocupado em arrumar. Arrumando a bagunça. Olha essa bagunça. E não vai para os seus sonhos, para os seus objetivos. Então, ter uma casa com processos bem estabelecidos de organização, de limpeza, né? Uma sensação, objetos dentro da casa e a disposição do mobiliário, que depois a gente pode falar isso também, porque determina muito do padrão de sensações de um imóvel. Todas essas coisas vão trazendo sensações de bem-estar ou então vão te deixando desanimado, né, ansiosa, irritada. A gente tem alguns lugares que a gente entra e tem aquela sensação de acolhimento, né? Alguma casa de amigos, às vezes a gente vai e diz assim, eu vou lá na casa do fulano, eu me sinto tão bem, tão acolhida. A gente acha que é o fulano. Não, gente. Às vezes é a estrutura da casa. Como ele, né, aplicou a personalidade dele, de fato. Algumas casas, eu costumo dizer que a gente tem vontade de ficar e não sabe por quê. Acolhida, né? Isso. Se sente super bem, como se fosse, assim, uma casa de vó, né? Isso. E outras casas, é como se a gente tivesse vontade de sair correndo, literalmente. Dá uma sensação ruim, uma frieza, uma vontade, assim, de fugir. Já passasse por isso? Já. Às vezes até alguns hotéis que a gente passa, enfim. Hotéis que você quer viver lá para sempre e hotéis que você diz, não, vamos embora o Deus me livre mais uma noite. Nunca mais eu volto. Exatamente. É exatamente isso. O quanto nós podemos gerenciar isso? O quanto nós, donos do imóvel ou donos da casa, porque donos do imóvel aí pode ser o proprietário,
podemos interferir nesse processo e ajustar isso? Como é que a gente começa? Vamos pensar assim. Isso. A gente precisa primeiro entender que a casa é um reflexo dos moradores. A partir daí, a gente vai observando quais foram as cores que escolheram para colocar nesse imóvel. É, porque agora é tudo branco, cinza ou marronzinho nude. Isso. Aí eu entro numa questão que é muito complicada, porque as casas, veja comigo, as casas e as pessoas, elas estão ficando completamente iguais. As casas estão nas cores, né, que eles dizem que é da moda, dizem que é elegante, mas tem consequências, que é o preto, branco e cinza, que na verdade nos conduzem a estados de ansiedade e depressão. E é o que mais temos hoje. O rosto das mulheres, todas estão ficando com o mesmo nariz, a mesma sobrancelha e a mesma boca. Que é a harmonização, tá, Que é a gente? tal da harmonização Que agora estão facial. desarmonizando quem harmonizou, mas é isso. Quase que eu digo que é demonização facial. Né? Gente, é realmente Mas, isso. é. Esse também eu acho que é um outro fator, que é do tamanho dos imóveis, né? Cada vez mais os nossos imóveis estão menores. E ao ser menores, as coisas são muito pré-planejadas. Então, você já entra e está tudo muito pré-planejado. Dentro do pré-planejado, às vezes não é o que deveria ser e não tem muito o que fazer. E aí ficou aquela situação. Então, e aí eles usam esses tons neutros, porque pode ser para ti hoje, amanhã é para fulana e depois é para Beltrana, mas assim, não há um conflito de cores, né, na verdade. Só que cor faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Cor é vida. E aí você tem que imprimir a sua personalidade dentro do imóvel onde você está morando. Não importa se é seu comprado ou então alugado, você deve colocar a sua energia nesse espaço. Então, trazer uma cartela de cores favorável, né? Para aquilo que tu queres. Porque as cores, é comprovado cientificamente o quanto as cores, elas transformam o ambiente e afetam diretamente no humor das pessoas. Então, tem cores, tem famílias, por exemplo, que são muito agitadas. E aí, trazer cores, então, que tranquilizam, acalmam. Vamos pro lado oposto do disco. Isso. Ou então tem famílias que têm indivíduos muito apáticos, desanimados, depressivos. Aí trazer cores que alegram essa família, que alegram essa casa. E as emoções, então, são diretamente interferidas pelas cores. Outra coisa que interfere diretamente na emoção e na forma que as pessoas lidam com as coisas na sua vida é se a gente observa a posição do mobiliário. E as casas que tu estavas falando, que são tudo pré-organizadas, tudo já né? engessado. Engessada. Então, a gente tem que tentar fugir um pouco disso e tentar equilibrar tudo isso. Dentro do Feng Shui, que é uma das técnicas que eu estudo, ela fala muito sobre essa questão da harmonização dos ambientes para que os indivíduos se sintam confortáveis e melhore a experiência de bem-estar dentro dos locais. E, então, tem curas que a gente faz, energéticas, né, vibracionais. Ajustes que vão funcionar depois. Que vão funcionar para essa fluidez. Porque dentro do Feng Shui, a gente tem o Qi, que é a energia vital, também conhecida como prana. E tudo isso precisa circular, fluir dentro do espaço para poder energizar essa casa. Então, não podemos escolher essa desculpa, né? Ah, não, o imóvel não é meu, sócio proprietário, etc. Não, gente, porque quem mora é quem é afetado pela situação. Exato. Então, às vezes, a gente está adoecendo ou está deixando de ter sensações mais agradáveis dentro da própria casa, porque a gente não quer mexer numa coisa porque não é nossa, mas na verdade é a gente que está vivendo ali. E sabe o que eu escuto muito, Lu? É a falta de pertencimento, sensação de pertencimento. Não é meu. Não é meu, eu estou aqui. Sabe aquela coisa que a gente coloca num cantinho? Ah, isso aqui é temporário. Vai ficar um tempo, depois eu vou substituir por outra coisa. E esse temporário vira definitivo, né? Então, passa-se anos com essa sensação de não pertencimento, de estar num lugar onde não é seu e não tem o seu estilo. Então, isso tudo traz consequências, o quê? Psicológicas e emocionais. Que depois refletem lá na doença e a gente daí acha saúde que física. Que a doença é por causa... Não, às vezes a doença é exatamente por uma sucessão de situações onde você não se sentiu confortável dentro do teu próprio espaço, digamos assim. Assim como a ausência de um espaço seu, né? Porque tem pessoas que não conseguem dentro do seu universo, esse espaço é meu. Tipo, um quarto, uma poltrona, sei lá, qualquer coisa. Mas isso só reflete a psique dessa pessoa, que na verdade é
revelando o quanto ela não consegue colocar limites Nos demais. nos demais, nas situações da vida dela. A casa, ela reflete demais a nossa psique. Se você é uma pessoa organizada ou não, se você é caprichosa ou não, isso tudo a casa vai estar revelando. Então, O as autocuidado. sogras estavam certas, então, antigamente a sogra já te fazia uma avaliação basicamente pelo teu pelo estado da tua casa. Ela chega na tua casa e diz assim: "Ah, essa menina não é pra ti não, essa menina aí não". Ela estava certa, eu acho que então Certíssima, certíssima. é. E é o que a gente faz, né? Eu digo que a casa é muito fofoqueira, Lu. Se a Ah, gente entende a linguagem da casa, vai saber tudo o que está se passando na vida dessa família. Inclusive, como está a prosperidade, como está a autoestima, se a pessoa tem merecimento com ela ou não. É só tu olhar um paninho de prato. sim. Essa família tem um merecimento elevado ou não? Vibra na escassez. Então, tem muitas coisas. Ah, Uma eu almofada puída. eu amo um pano de prato bem tratado. Olha, o pessoal diz: "Mas por que teu pano de prato tem que ser branco?" Eu falei: "Porque ele nasceu pra ser branco. Se fosse pra ele ser encardido, ele era pano de chão. E até o meu pano de chão é branco, gente. Não fica encardido. Não adianta." Isso, maravilha, Então, é maravilha. positivo, ó, viu? Eu Positivo. achei que eu tinha toque, não, é só Não, eu sou certíssima. caprichosa. Gente, antigamente, os nossos avós tinham alguns hábitos, assim, algumas verdades. Exemplo: "Ah, a cama não pode ficar com os pés para não sei aonde. Tu não pode ficar com a cabeça para não sei o quê". A gente, depois de uma certa altura, a gente deixou de dar muito valor a isso. Mas hoje, a gente já está entendendo que fazia total sentido. Talvez eles não entendessem o motivo prático disso, mas eles tinham a vivência. Tipo: "Ah, quando eu boto, sei lá, o pé para o lado tal, eu não durmo bem, ou eu durmo melhor". É assim mesmo? Eles estavam com a razão e nós estamos tudo errado. Exatamente. Se a gente voltar a escutar esses conselhos, Dá certamente a gente vai dormir melhor, vai estar numa vida com muito mais sensação de bem-estar, porque esses valores, né, essa ciência, por exemplo, que estuda os ambientes, é milenar. então, Então, e eles só já tinham. algo que tem fundo de verdade sobrevive ao longo do tempo, Sim, senão desaparece, né? desaparece. Na verdade não fica, que não é verdade não fica. Então, todos esses conselhos são maravilhosos. Agora, eu quero dar um conselho aqui especial, que eu vejo que muitas pessoas reclamam que tem a vida bloqueada e tudo mais. Vem a E questão da prosperidade ou não, né. E a prosperidade isso. mas vamos E lá. às vezes num casal, Lu, por exemplo, uma pessoa, um do homem ou a mulher vai muito bem e outra pessoa completamente bloqueada. E muitas situações eu vejo que tem uma cama encostada na parede. Uma das laterais é encostada na parede. Então, o que que acontece quando a gente tem uma cama, uma lateral encostada na parede? É como se o tempo todo que a pessoa quisesse subir na cama, tem um bloqueio. Há um bloqueio. E esse bloqueio, essa sensação de bloqueio vai sendo registrada no inconsciente, nas emoções, e isso se manifesta na vida Meu, profissional. e quando a gente tem um monte de coisa embaixo da cama, eu vou ter que mudar de casa. Porque infelizmente eles inventaram a cama box, tá? A cama box, quem não vou fazer propaganda, mas quem não comprou, nunca faça isso na sua vida. Você entulha de coisa dentro daquele box. E aí? O negócio não flui. Não tem circulação de energia vital de ti. E o que que acontece? O pior é quando as pessoas escolhem para colocar jornal velho, ferramentas, coisas pontudas, calçados que andam na rua, né? Trazendo essa energia Gente, ruim da casa para hoje, casa. hoje eu vou ser obrigada a mexer no meu box. Mas, Lu, coloca ali então edredom, roupa de cama, Sim, coisas coisa mais pra leves. frente. O meu tá Isso. bem misturadinho. Tem roupa de cama, tem a ferramenta, tem o sapato. É. Tá dando um equilíbrio, então. Porque cada vez mais a gente tem menos espaço e a gente acaba usando os espaços de forma não muito coerente ou coerente dentro do nosso entendimento, e no final isso acaba sendo extremamente prejudicial, inclusive para a saúde da pessoa. Mas sabe o que que é mais triste? Que as pessoas querem espaços para guardar coisas Isso eu ia que falar, não são o necessárias. acumulador. O acumulador. E se a gente parar para pensar, foi feito um estudo que diz que em 80% do tempo da nossa vida, nós usamos apenas 20% daquilo que nós temos. Meu Deus. Então é muito pouco que a gente precisa para ter uma vida confortável, né, que
traz bem-estar. E aí a gente fica acumulando um monte de objetos. E isso, claro, está relacionado ao acúmulo das nossas emoções. O quanto a gente não consegue lidar com algumas emoções e vai lá colocando, né, E um vai tampão, guardando. guardando, lá bem escondidinho para ninguém ver, para você mesmo não entrar em contato com aquilo. E assim a gente faz com os objetos na nossa casa. E o Jesus. quarto é o lugar mais importante, né? Que a gente estava falando de colchão, o Uhum. quarto é o lugar mais importante. E a cama, de tudo que você tem na sua casa, a cama é o objeto mais importante, porque é ali que a gente passa um terço da nossa vida. Então, ter um colchão que Que seja. seja bom e Uhum. principalmente essa questão também da proximidade com a parede, né? Tu vê, a maior parte das casas planejadas, a gente gruda a parede, a cama na parede. Porque é um quarto menor, porque as Menor, que é construções estão pegar menores, pegar o espaço. para E sobrar mais guarda-roupa, para o quê? Guardar mais coisas, né? isso mesmo, gente. Meu Deus, é muito sério essa situação. Aqui tu já me comentaste, né, que o imóvel realmente retrata a nossa vida. E aí, como é que a gente corrige isso? Então a gente começa por onde? Vamos começar. Peguei uma casa e, ok, é caótica. É O, caótica. o que fazemos? Por exemplo, as pessoas agora querem organizar a casa para o final do ano. Ah, Minha sim, casa sim, está um caos, né? Minha casa está sim. um caos, uma bagunça. O Natal vai ser na minha casa e eu preciso deixar minha casa organizada. Organizado. Então, por onde eu começo? Pelo desapego. Começa desapegando de tudo aquilo que você não quer mais. E o bom do processo de desapego, porque ele é muito curativo, né? Ele é maravilhoso no sentido de que quando a gente faz o desapego, é como se a gente entrasse em contato com o passado. Porque ao pegar um objeto na mão, você vai entrar em contato com quem te deu, qual foi a fase da tua vida que tu comprou, se isso realmente tem utilidade hoje ou não. E aí colocar então para doação, né? Presentear alguém, enfim. Que se não tem mais utilidade na tua vida, Pra desapegue. frente. Vai trazer um espaço. Quando a gente traz um espaço físico, quando a gente abre um espaço físico, automaticamente na nossa casa, a gente vai estar abrindo um espaço na nossa vida também, para que algo novo chegue. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Parece assim uma frase que todo mundo fala, mas gente, experimenta fazer isso. Experimenta para colher também os benefícios de trazer mais leveza para sua casa. Desapegando de tudo isso, vai o quê? Sobrar, então, você vai entrar em contato com coisas que às vezes passavam despercebidas. E aí você vai trazer para sua casa aquilo que realmente faça sentido. E se você quer trazer beleza para sua casa e boas energias, sem investir numa reforma e tudo mais, traga plantas naturais. Plantas naturais são objetos decorativos maravilhosos, tem a energia do divino, da vida ali, da Uhum. abundância, da prosperidade. A gente se conecta com a beleza, por exemplo, de uma orquídea, né? De uma folhagem, e tudo isso é terapêutico também. E isso é bem, bem significativo. A gente fez um episódio recentemente sobre a questão da natureza na nossa vida, né, no desenvolvimento das crianças. E agora estava me dando conta que a orquídea é uma flor estranha, né? Ela é uma flor cheia de vontade própria, eu digo. Ela tem a personalidade dela. Tu coloca ela lá e ela passa um tempão, um tempão, um tempão, e nem sinal de uma flor. E aí, às vezes, no dia que você tá mais bad, total, aí tu olha pro canto dela assim, ó, ela tem um botão. Eu falei, mas como é que surgiu esse botão do nada? Agora faz sentido, porque, ó, realmente, ela tem um processo dela e parece que entra no time da gente. Quando a gente precisa dela, ela se coloca à disposição. É muito, muito interessante, realmente. Sai uma flor e aprecia, e é um E movimento todo interno de mundo. felicidade, não é? Aí Isso, um botão saiu, gente, isso dá isso. uma felicidade interna, Eu né? faço uma pressão nas demais, porque eu tenho 4, 5, né? Então, quando 3 já estão alinhadas, eu digo: "Ei, seu papel já está em ação. Vamos, as outras 3 já fizeram a sua a sua contribuição". Ou então, Lu, quando a gente recebe visitas, né, que a planta dá o Isso. recado, tchum, Coitada, ela tomba. tomba. Eu tenho uma lá na porta para aquela das energias. A coitadinha, de vez em quando, se derruba. Então, vejam como as energias existem. A gente reluta em falar sobre isso, porque muita gente diz que é coisa da cabeça, que energia não existe, mas todo mundo sabe que quando a fulana vem aqui em casa, comigo ninguém pode, desmaia. A outra, a ruda despenca. Enfim, então a gente sabe
Existe um campo de informações que ali ela sendo trocada. recebe, então Exato. a gente sabe. É. E essa questão, desse campo de energia que a gente fala, mas que na verdade são as questões que estão na casa e que passam uma mensagem para o nosso inconsciente. Uma coisa é uma sensação de a gente olhar um quadro, por exemplo, que tem algo belo, algo que nos eleva, né? Uma frase positiva. Outra coisa é você olhar frequentemente um quadro, por exemplo, de uma tempestade em alto mar. Não se trata de energia, trata-se da mensagem que está ali impressa no Sim, quadro e que vai te trazer uma sensação. Fran, mas eu não paro de frente para o quadro, eu não fico olhando para mas ele, você mas você está dá, captando, sim, né, e bem ou mal, você relança ali. exatamente, e essa informação vai sendo impregnada. Agora imagina criar filhos pequenos dentro de uma casa onde tem várias linguagens que não são positivas. Que memória essas crianças vão construindo, né? A gente Tem que cuidar até demais. o quadro que a gente consome, né, compra ou decora. Vamos considerar o seguinte: artigos de decoração não são só artigos de decoração, E né? não podem ser levado em conta as tendências. O Isso, que uma tendência está dizendo? Não, minha amiga, você tem que olhar o que faz sentido na sua na vida. O sua que vida. você busca para sua casa? Que tipo de De linguagem, né? linguagem, isso. Porque a moda vai e vem, vai e E a vem. moda, vamos combinar que A tem coisas moda esdrúxulas, né? E a moda é uma grande forma de manipular a gente, né? Não sei se vocês entenderam, que a moda é um recurso que se utiliza para conduzir massas. Eu sou formada em design de É. moda, eu sei muito bem o que é E isso, a né? gente fala, o pessoal fica ofendido. Não, não é desmerecer, não, não é. Mas é uma realidade. Você constrói, isso tem muito marketing em volta, tem muitos recursos em volta, que são. Ah, tem coisas muito legais e positivas, mas tem coisas que também não são. Tem coisas que não têm esse objetivo. Exatamente. Então a gente tem que ser seletivo em como tudo na vida. A gente tem que selecionar o que é interessante para nós, né? Em termos de vitalidade, o que que mais prejudica uma vitalidade dentro de casa? Ventilação, iluminação e cores. Se não tiver esses elementos compostos de forma adequada, Pode vai fi derrubar uma a pessoa. gente fica apático, Fica a gente apática. fica Vai apático. dando aquela olheira e excesso também de eletrônicos, porque uma coisa está acontecendo, né, e a gente não pode negar, é que as casas, elas estão ficando cada vez mais Sim, tecnológicas. hoje tem casa inteligente, a gente fala com a Alexa, ela faz tudo pra gente. Tudo em Enfim. casa. E só que as pessoas não percebem que também estão gerando um campo eletromagnético enorme dentro de casa. E que esse campo eletromagnético também afeta a nossa saúde. E agora nós estamos fazendo um pouquinho mais, a gente está fazendo isso num carro. A gente está sentando numa bateria e andando para lá e para cá na bateria o dia inteiro. Daqui 20 anos a gente vai descobrir o que que isso causou. Se causou, né? Espero que tenham estudado isso antes de disponibilizar, porque a gente sabe os malefícios do combustível, mas quem é que sabe o positivo e o negativo? O quanto nós sabemos que o quanto o positivo e negativo desestabiliza. Ambientes tóxicos, paredes têm ouvido? Paredes têm ouvido e digo mais, parede tem memória, Meu memória. Tudo Deus. aquilo que é falado e também o que vem através de música, de filmes, noticiários, tudo isso vai ficando plasmado nas paredes. Meu Então, as Deus. nossas paredes têm ouvidos e memória. Então, aquilo tudo vai passando a nos influenciar. Por isso que é importante também, quando a gente vai mudar, comprar um imóvel ou alugar um imóvel, tanto comercial quanto residencial, saber qual foi a família que morou antes ali. Que tipo de É. convívio familiar tinham? Essa família saiu dali porque prosperou, então você sabe que é uma boa energia que tem ali, ou porque faliu, ou porque se divorciaram, ou porque tinha muitas brigas, né? Então, saber esse tipo de situação que você vai estar entrando, porque Nossa, dentro gente, do Feng isso é Shui, muito sério, porque na verdade, dificilmente a gente pergunta. então, eu estou orientando aqui vocês a Gente, olha a dica. perguntarem. É. Pergunta quando você for alugar uma casa, um imóvel, for comprar, o que que aconteceu antes nessa história? Sabe os filmes de terror que a gente assiste? Sempre tinha uma coisa catastrófica, né? É isso.
É isso, fica lá na parede as memórias. E aí a gente tem, claro, limpezas e tudo mais para fazer, né, Para tentar ajustes. manter o Exato. E aí, ambiente. às vezes, começam sinais, assim, você entra em casa, começa a queimar um monte de lâmpadas, uma pedra sua quebra, cai uma taça no chão, muitos eletrodomésticos estragam. Então, é sinal de que tem um campo de energia instável nesse local e que precisa de equilíbrio. Hum, hum. O que que a gente faz daí, então? Busca o quê? Que recurso nós temos para consertar? Pois é. Então, o que que eu oriento sempre? Tem um trabalho que eu faço, que é a radiestesia, que faz essa investigação de energias ocultas, né? Então, Uhum. que acaba, muitas pessoas não acreditam em energias ocultas, mas a gente sabe que tem um campo e que nos influencia muito mais do que a gente imagina. Então, descobrindo qual é o tipo de energia, às vezes tem no subsolo energia. Então, tem as varetas, né? Que é como se Uhum. fossem os galhos de goiabeira, antigamente, que procuram água, veio d'água. Utiliza-se hoje de metal e a gente vai encontrando também veios d'água, né, energia telúrica, tudo isso que pode também estar afetando o imóvel. Depois também tem rochas, buracos na terra com emissão de gases que tornam o ambiente tóxico e dá para medir também essa frequência vibracional do espaço e aí procurar corrigir. Ó, viu, a gente tem solução, então é só a gente buscar quais são, né, esses recursos. Dicas, Fran, vamos lá, vamos dicas pro dia a dia. O que eu posso ter no quarto? No quarto, o Ou o que mínimo eu não posso possível. ter? Então vamos, o que eu não devo ter num quarto? No quarto é só a cama e mesa de lateral e guarda-roupa, enfim, mais nada que não seja referente ao sono ou para você namorar. Porque o quarto é só unicamente para essas duas coisas. O que tem a Vixe, mais é excesso. Cadeira, eu tô lascada. para caminhar, bicicleta ergométrica, objetos de trabalho, nada disso é para estar no quarto, porque também não traz uma sensação de relaxamento, Sim, você né? fica olhando trabalho o tempo todo. O que eu não posso ter na cozinha? Cepo de facas exposto. O Bistec derrubou a gente, gente. Ele fez aqui, Promoção. ele fez aquela promoção. Acabou com a gente, cara. Onde é que eu vou enfiar o meu negócio? Tu tens Eu essa? tenho, Tem que vou ter que guardar. tirar agora. Porque isso dali traz uma energia de agressividade Olha, ali faz muito exposto. sentido. Gente do céu, vamos lá. O que eu não posso ter no banheiro? Maquiagens, né? Eu tô toda errada. Perfumes, toalhas, porque deixa muito úmido também. Jesus, eu tô toda errada, gente. Tá tudo explicado agora. Faz tudo sentido na minha vida. Vamos pensar em outro lugar. Na entrada de casa, então. Quando a gente chega em casa, o que que não é indicado ter? Qualquer tipo de entulho, algo que vai impossibilitar a tua entrada fluida. Abriu a porta, tem que ter um caminho livre na tua frente, desde a garagem até a porta, né, para quem mora em casa. Para quem mora em apartamento, tem que abrir a porta e sentir que pode entrar livremente, que não tem bloqueios. Hum, tá certo. Tô apavorada agora aqui. Porque eu vou ter que tirar tudo da minha casa. Vou ter que sair de casa. Gente, é Não, no calma que a real. gente a É, gente vamos por partes, resolve. vamos por partes. Eu vou começar com o desapego. Já fiz uma Isso. sequência. Eu vou começar com o desapego. Na sequência, eu faço a organização. E por último, eu boto as cores. Porque a minha casa, quando eu montei, quando eu vi, era tudo nude. Hum. Sem querer, toda ela ficou nude. Mas tá ótimo, ela tá com uma base boa, Mas agora assim, traz cor em pequeno agora eu vou ter detalhe. que colorir, não vai dar não. Eu botei tudo no mesmo tom, parecia até tom sobre tom, assim, sabe? Eu falei, Mas não te gente, deixa meio assim, deixa meio down, down, total. meio Eu tenho que down. precisar de uma energia, acho. Vou trocar. Isso. E também, assim como a gente se veste, né? Hoje eu tô aqui com um laranjão, né? Também a Sim, gente usa isso para casa, né? Porque a cor que a gente coloca, ela também traz uma sensação, não uma traz? reflete uma Reflete emoção. uma emoção. A harmonia das pessoas afeta a casa. Vamos uma pergunta agora. O que que tu, dentro do teu conhecimento, como é que tu define? A harmonia das pessoas afeta mais a estrutura da casa ou vice-versa? Vice-versa. Olha, gente, o quanto é importante. Porque
Dentro do estudo, uma família é influenciada e começa a entrar num padrão de comportamento, de humor, de sensações a partir de 2 anos morando dentro de um imóvel. E é como se ela começasse a fazer as coisas, a maneira das coisas, da mesma forma da família anterior, para ver como a estrutura impacta. Nossa, gente. E é claro que também as crenças, né? Quando a gente vai mobiliar, por exemplo, pega um prédio completamente vazio, vai mobiliar um apartamento, se tu andar por andar, você vai ver que é completamente diferente os imóveis, porque, claro, cada um imprime as suas crenças, os seus valores, os seus gostos nesse imóvel. Então, fica claro perceber como é a personalidade de cada morador, e a gente vai imprimindo, então, no espaço, né? Essa família, que é um conjunto, vamos dizer, de ideias, um conjunto de crenças, de valores, vai estar ali tudo expresso no imóvel. Nossa, é forte mesmo. Aí nós vamos colher aqueles condomínios colapsados, né, que a gente chama. Tu conserta uma coisa, outra, aí tu conserta uma, outra, aí tu conserta... E nunca tem fim isso. Gente, vocês... Olha, aqui vai um recado, assim, especial para um grupo de pessoas que vai saber quem são. Vocês precisam ligar para a Fran, por favor. E salvar o condomínio, porque tá difícil. Sabe quando você conserta uma coisa e vem outra, e outra, e outra, e outra? É isso aí. Vamos entrar agora num bloco, Fran, que chama Concordo e Discordo. Eu trago uma expressão, uma frase que normalmente as pessoas colocam e aí a gente concorda ou discorda de acordo com a nossa opinião. Vamos ver. E depois a gente explica. Qualquer coisa assim. O imóvel é apenas uma construção. O resto é superstição. Discorda. Ela Também. já falou claramente aqui agora que a situação é crítica. Colocar plantas em qualquer lugar da casa melhora a energia. Eu não sei, tá? Então eu fico no meio. Concorda? Qualquer lugar concordo. vale. Qualquer lugar vale, mas não é qualquer planta. Qualquer lugar da casa pode ter planta, mas não é qualquer planta. Então vamos Tem plantas específicas. Uma planta que não deve estar, por exemplo, no quarto. Cactos, jamais. Jamais. Vamos dizer, vou arrumar a frase. Todas as plantas têm boa energia, claro, são divinas, né? Feitas pelo Criador. Só que cada formato de planta traz uma mensagem. E o cactus, por ter espinhos, traz uma mensagem de agressividade. Então, eu não recomendo ter no quarto. Ok. Espelhos sempre atraem boa energia. Discordo. Eu nem faço ideia. Eu só sei que eu tenho medo de espelho. Então, e não é porque eu não me acho boa, não. Eu tenho medo mesmo. Então, eu também acho que sim, discordo, não traz. Não traz, porque dependendo do espelho, por exemplo, tem moda, né? Como eu digo, da moda de espelhos, tendências de eles serem super fracionados, formando um desenho. Sim. E esse desenho, quando a gente começa a se olhar, a sua imagem refletida no espelho é completamente fracionada. E você vai mandando essa mensagem para sua psique. Que tu tá todo quebrado. Toda fracionada, toda quebrada. Não há uma inteireza, né, em si. Depois, outra questão é quando a gente tem espelho que reflete a nossa imagem de cabeça para baixo. E isso não se trata de colocar no teto. Às vezes tem um móvel que tem um pedacinho que fica um espelho no tampão de cima. E aí, quando você vai olhar, você está refletida de cabeça para baixo. Também não é favorável. Fora algumas outras situações, que são bem... Então, ou tem seja, muitas particularidades. Espelhos a gente tem que ter cuidado, não é para qualquer lugar. Agora, a ausência de espelho, porque tem casa que a gente não põe nada de espelho. Tem. Eu já tive uma aluna que perguntou, Fran, a minha casa é um excesso de espelho. Eu tenho espelho em todos os lugares. E aí, isso reflete uma questão interna de alguém que olha muito para si. E quando eu perguntei, você tem filhos? Não, eu não quis ter filhos porque eu decidi priorizar a minha vida. Nós conversamos sobre isso um pouquinho antes, né? Então, essa casa com excesso de espelhos reflete exatamente a personalidade dela, olhar para si. Depois, uma casa que tem ausência de espelho é o quê? Alguém que também não Só olha olha para si, só para o olha outro. para o outro. Essa é a minha. Só atende o outro. Essa é a minha.
Ficou Então, para vamos botar. colocar o espelho. Ficou para colocar depois e o depois nunca chegou. Exatamente como tu falaste antes. A disposição dos móveis influencia a energia do espaço? Esse eu concordo. Completamente. A minha avó já dizia algumas coisas. Não bota os pés para a porta, não sei o que lá e tal. Até hoje eu não consigo colocar a cama com o pé para a porta. Pior do que a cama com Não o pé para consigo a dormir. porta é você colocar a sua cabeça onde correm canos do banheiro. E se você mora num prédio, todos os dejetos e água circulando ali na sua cabeça, no seu chakra coronário. Imagina a situação. Senhora amada. E a gente nem olha a planta de apartamento. A maioria das vezes. A não ser que a gente vai fazer uma obra, que a gente vai colocar alguma coisa, mas senão a gente não olha. Depois que eu comecei, há uma década atrás, estudar sobre isso, eu falo, gente, o melhor momento para você olhar para um imóvel, escolher, é na hora que você vai decidir qual você vai comprar. Então, observar essa planta baixa é fundamental para que você já compre um lugar que traga equilíbrio, que já seja assim bem adiantado nessa questão da harmonização, boa ventilação, boa iluminação. Que pense nisso. Que pense nisso. E até um espaço, Lu, desculpa te interromper ali. Não, pode. Até um espaço determina o quarto dos pais com o quarto dos filhos, determina até a situação de hierarquia dentro de casa. Quem quer comandar a casa, se vai ser os pais ou se vai ser os filhos. Agora a minha curiosidade matou. Onde é que tem que estar os pais? Os pais, eles não podem ficar no cômodo mais perto da porta. Tem que ser mais no fundo da casa. Então tô bem. Ufa. A hierarquia tá garantida nessa casa. Então mandar, pelo menos eu posso mandar bem. Mas agora, por exemplo, o banheiro do meu filho, o quarto do meu filho, realmente é que a posição da cama dele, ele levou sorte. Que foi sorte, não foi planejado. A tubulação passa no guarda-roupa. Ótimo. Mas poderia ter passado, se eu faço a cama ao contrário, podia ter passado tudo na cabeça dele. Jesus. Vamos pro próximo. Feng Shui só funciona para casas e escritórios de luxo. Não, gente. Eu acho até que deve funcionar mais para os outros. Né? Geralmente, casas de luxo e escritórios, eles contratam. Donald Trump, por exemplo, todas as Por isso é que construções- talvez eles tenham o que têm e prosperam como prosperam, porque eles fizeram o que nós não fizemos. Exatamente. Então, eu oriento, assim, quem puder olhar para esse lado da construção, porque não adianta, a gente busca muita terapia, reiki, jorei, enfim, N situações, né, para se sentir melhor, trazer bem-estar para o seu corpo físico, para o seu ambiente emocional, vamos dizer assim, interno, e às vezes esquece e abandona a própria casa. E volta para aquele lugar tóxico, aquele lugar que te deprime, um lugar que te incomoda, que te põe para baixo. Aí você trabalha, quando volta para o ambiente... Enfraquece. enfraquece. É verdade. A localização do fogão é importante para a prosperidade? Vou botar bem alto. Super, super. Dizem que ele não pode ficar grudado com a pia. É verdade? É verdade, mas o principal não seria isso. É o lixo? O lixo também não deve ficar do lado do fogão, só que o principal do fogão é a gente colocar ele de frente para quem entra no espaço. Se você cozinha e as pessoas chegam nas suas costas, é se colocar na vida como uma posição de vulnerabilidade. E aí eu já sei, né, onde está o fogão da família, eu já sei como é a prosperidade dessa família, nessa casa. Ele é bem fofoqueiro. O fogão é o caixa forte das residências e o fofoqueiro da prosperidade da família. Depois, chama não funcionando. Aí tem pessoas que gostam de usar só a chama da frente. Ou só as de um lado. Então, tem que circular essa energia do fogão. Usar todas as chamas, trocar... Gente, eu porque- fui fazer uma higiene no meu fogão. Acabei... Só uma boca funciona. E aí, as chamas, o que significa? Oportunidades na Não, vida. vou hoje. Troco ele hoje de noite. Vamos não vai lá, ter Lu, mais. vamos Vou lá. mudar esse fogão. Só tem uma boca forte, as outras três... Meu Deus! Mas isso é porque eu mexi nele, tá? Vamos lá. Próxima. O imóvel não é meu. Então, o problema é do proprietário. Discordo. Você mora lá, a gente acabou de dizer, né? O proprietário não tá nem aí no negócio. Você que vai ser impactado, então faz o teu trabalho Depois de corrigir. desfaz e pronto. Depois devolve o imóvel do jeito que tava, né? Porque quem aceita viver num ambiente que está
trincado, coisas quebradas, Infiltração. torneira pingando, tudo isso vai demonstrar o quanto aceita de coisas não Ruins favoráveis ou na não sua própria favoráveis na vida, sua nos, vida. nos relacionamentos, nas amizades. Infiltração. O que a gente faz quando não para a infiltração? Tem muita infiltração em tudo. Precisa corrigir o quanto antes. Viu? Eu falo isso aí, ó. Vocês deram um nome pro condomínio e ele tá refletindo exatamente o que vocês deram. Puxa, e número também. Ah, Numerologia de um imóvel é... A gente dá qualquer nome, acha uns nomes legais e daí depois sofre as consequências. Tudo puxa. Pois é. A nossa personalidade não precisa ser representada na nossa casa. Discordo. Não, discordo também. Precisa. Precisa. Para ter uma sensação de pertencimento, para você entrar ali e saber quais são os teus gostos, o que te fascina, o que te traz beleza, o que te conecta com o divino. Porque ter beleza na nossa casa é uma conexão direta com o divino. Onde há ordem e harmonia e beleza ali, há a presença divina. Então, sair dessa sensação de caos, de frieza, sensação de abandono da casa, né? De não cuidar, de não zelar, é fundamental. Ou deixa para vida... depois, né? Vai deixando para depois, vai deixando para depois. Ou quando der o dinheiro, quando sobrar tempo. E aí o tempo nunca vem e o dinheiro nunca vem. Nunca vem. Acho que tu falou isso antes, mas assim, só pra gente reforçar. Assim como o corpo nos conta histórias, a casa faz o mesmo? Muito, totalmente. Super concordo. Tu imagina, gente, chegar na casa e a casa contar tudinho pra todo mundo. Começa a olhar. Cortina numa casa, fala dos relacionamentos. Cortina rasgada, como estão os relacionamentos? Guarda-roupa, reflete a mente das pessoas. Abre um guarda-roupa, como está o seu guarda-roupa? Tá lá todo bagunçado ou tá organizado? Então, ali estão as suas mentes. As nossas gavetas. Abre uma gaveta numa casa, tá ali as tuas emoções. Tá organizado ou tá muvucado? A mesa de jantar. A mesa de jantar representa a estrutura da nossa família. Então, mesa bamba ou mesa de vidro, estrutura tá um pouco... Muito não sólida. Vulnerável, exatamente. Então, a forma que a gente posiciona a nossa mesa, o formato da nossa mesa também conta, né? Sobre como vai se posicionar essa família, se é fundamental para essa família ter hierarquia ou então uma energia mais de fluidez, né? Que seria a mesa oval, por exemplo. A mesa oval, nossa, realmente faz muita diferença. E o sofá? Sofá, fundamental, que ele não pode estar... de costas para a porta. E atrás tem que ter uma parede sólida. Mas eu fiz uma compra pela internet, tá, gente? O sofá veio para Barbie. O sofá não é para pessoas. É um sofá para Barbie. Ele é ridiculamente pequeno. E aí a minha família tem 4 elementos. Como é que senta todo mundo? Não senta. Eu sou obrigada a trocar o sofá. E isso é muito comum. Ou as pessoas compram algo muito grande para o espaço, e aí a sensação é de opressão. Ou então, que fica pequeno, não preenche, ou então não tem aquela utilidade desejada ou não tem necessária. serventia. Exato. No caso do meu, ficou pequeno. Nós somos em 4 e o sofá não cabe... Na verdade, o único que curtiu o meu sofá foi o meu cachorro. O Chewbacca, ele... Foi para ele. Ele achou o ambiente confortável para ele. Cores nós falamos também. Então, que cores e para quê? Vamos lá. O cinza e o preto e o branco, a gente já viu que deixa a gente meio down, assim. Tô precisando de energia, tô precisando up. Up, vamos lá. O que eu trago para casa? Vamos falar de 2 ups, então. Up de energia de alegria, vibração de alegria, que quem estuda sabe o potencial da vibração de alegria para conectar com a prosperidade. Amarelo. Amarelo. Então, Fran, eu não tenho dinheiro, eu não vou investir na minha casa, eu não vou também pintar uma parede de amarelo, porque eu não gosto de amarelo. Traga uma almofada. Traz elementos. Elementos, isso. Depois, se a gente quer melhorar a comunicação dentro de casa, a comunicação entre os membros da família, traga laranja para áreas sociais, como, né, uma área de churrasqueira, piscina, ou área sala, social. área social, exatamente. Tranquilizar, azul, verde claro, mas bem clarinho. Nada de colocar um verde escuro. Ou forte, sim. Ou forte. Posso trazer uma polêmica? Pode. Tem um livro, Lu, que é bem interessante, que ele fala... O título do livro se chama Casas que Matam. Uau.
E dentro desse livro fala da condição de um verde bem escuro, o quanto dá uma tendência horrível. A gente fez um episódio aqui sobre isso. Sabe aquele momento laranja? É disso que nós estamos falando. É do verde. Desse verde musgo escurão aí. Isso, exatamente esse. Dá uma tendência a Bad. muito. Não vou E tu nem vê, falar e o termo para não puxar as esse... pessoas são super preconceituosas com o preto, né? A gente acaba reclamando do preto, dizendo que preto isso, que preto aquilo, e na verdade nem era o preto o culpado. O culpado era outras cores. Porque o preto, ele vai te trazer uma profunda tristeza, assim. Você entra em estados melancólicos bem profundos e pode conduzir à depressão. Sim. E pode trazer também, dentro de um espaço, uma sensação de não querer voltar para esse espaço. Só que o verde, ele traz, parece que nos conduz uma coisa horrível, que é uma melancolia, depressão, suicídio. É o limbo. Isso, é o limbo. Essa é a palavra que traduz, né? Isso. É o limbo. Exatamente. É aquela sensação pantanosa. Exato. Que tu acaba ficando entranhado naquilo ali e não consegue Muito difícil sair. te libertar. Então, gente, pinta a parede agora, já. Verde, claro, recapitulando. Verde de boa, o problema é aquele verde pantanoso, né? Aquele verde pesado, assim. O que mais interfere no dia a dia da harmonia de uma casa? A questão estrutural ou a questão decorativa? Eu acho que é tudo. Os dois? Os dois. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Porque não adianta a gente ter cores agradáveis e tudo mais se a estrutura... Não tivesse sido Os cômodos, pensa comigo, o cômodo ideal seria você ter formatos retangulares ou quadrados. Quando você tem muito quebrado, chanfrado, um imóvel, ele parece que falta algo. É uma sensação muito ruim de entrar num ambiente assim. Claro que a gente vai transformar esse lugar que falta com correções e aí trazendo toda essa parte de cores, de objetos decorativos para elevar a energia nesse lugar e a sensação das pessoas, né? Mas se puder escolher ambientes onde tem formato sempre quadrado ou retangular, é melhor. E tem lugar que eles estão fazendo prédio redondo agora. Como é que a gente... Foge desses. Foge desses. Eu já morei num desse. Jesus, como é que você vai salvar? O prédio todo é redondo, gente. Não tem o que fazer, não. Eu já morei num prédio redondo e aí determina... Porque assim, ó, o quarto é tipo uma meia-lua, né? Porque tu nunca consegue fazer o quarto quadrado. O quarto vira uma meia-lua. A sala é outra meia-lua. É horrível. Porque foi num prédio desse que foi bom pra mim, porque daí eu descobri tudo isso, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. E o difícil, inclusive, da gente decorar e de colocar itens, porque nada é feito pra isso. Exato. E isso já tinha uma explicação, é que a gente não sabe, né? Tipo, se fosse avaliar, por que não fazia uma televisão assim? Porque não é pra ser... É pra isso, pra gente não ter casa assim. E aí, esses imóveis, né, com formatos diferentes, vamos dizer assim, eles são ótimos pro arquiteto, né, botar lá no currículo dele, olha esse, olha aquele. Mas o benefício de quem mora num espaço desse, não vai ter. Pois é. E já pra gente, então, encerrar, vamos falar de prosperidade. Porque sempre a prosperidade é o que as pessoas acham que querem mais, né? Na verdade, as pessoas querem mais saúde. Porque só dá valor à saúde quem a deixa de ter. Mas a prosperidade é o que todo mundo tem. Mas a pessoa quer a prosperidade porque ela está com saúde, né? Essa é a grande vertente. A gente só vai se direcionar para a saúde e dizer assim, ó... o quanto é bom ser saudável, o quanto é bom estar bem, quando a gente não a tem. Então, mas tudo bem. Vamos para a prosperidade, então. Aquele pessoal que tá com a vida amarrada, assim, que não sabe, tipo, dar 4 passos para frente e 2 para trás. O que ele precisa reavaliar na sua casa? Precisa ver tudo que precisa ser consertado na casa. Fazer esse contato mesmo com a casa. Entrar com um caderninho, como se estivesse comprando esse imóvel. E faz aquela avaliação. Passa cômodo a cômodo, com presença, olhando de fato. De lâmpada à torneira. Tudo. Se tiver torneira pingando, é a primeira coisa que tem que fazer é ir lá e trocar. Porque a torneira pingando representa o dinheiro saindo muito mais do que entrando. Então, tem que corrigir. Outra coisa é partir para essa parte do desapego. E abrir espaço. E cuidar muito bem da entrada da sua casa, para não ter objetos trancando, obstruindo essa entrada da casa, porque ali
é por onde a prosperidade entra na nossa casa. E quanto casa. tempo depois que a gente conserta isso, a gente começa a ver esse movimento diferente? Esse fluxo. É como se fosse plantar uma semente, que ela fica embaixo da terra e aí vai crescendo. Exatamente isso. É muito rápido, dependendo das pessoas, é em uma semana a diferença. E já surge uma oportunidade e uma ligação inesperada, um convite inesperado. É muito, muito rápido. Que interessante, gente. Pessoal, eu agradeço, Fran. Foi muito legal. Conversarmos sobre isso. Eu acho que realmente faz muita diferença. As pessoas adoecem e não sabem o porquê. E que termo esse, né? Dos edifícios enfermos. Síndrome do edifício Imagina o poder que um imóvel, então, pode realmente desenvolver para isso ser titulado, para isso ter um nome, né? Exatamente. Um diagnóstico, vamos dizer assim, né? Diagnóstico é o quanto isso realmente interfere, né, na qualidade dessa família, dessa vida, desses jovens, dessas crianças, enfim. Porque não dá para chegar em pleno 2024 e as pessoas investirem rios de dinheiro comprando um imóvel, mais rios de dinheiro para mobiliar uma casa, sem se atentar a essas questões do quanto vai trazer de influência positiva sobre o seu bem-estar, sobre o seu humor, sobre a sua clareza mental. Porque hoje a gente já tem a informação. E temos também muitos... Se a pessoa está construindo ou está comprando, ela tem os recursos. Então, às vezes, não é nem se tornar mais caro. São só escolhas diferentes que podem fazer todo o sentido, né? Toda a mudança nessa perspectiva. E às vezes as pessoas perguntam, é caro aplicar Feng Shui? Meu Deus, caro é viver uma vida... Sofrendo, ou tendo doente. Problema de saúde, vendo a vida indo ladeira abaixo. Sim, né? tu ganha no mês para perder nos outros 2. Então, acho que realmente são prioridades, né? Exatamente. A gente tem que focar nas prioridades. E... já descobrimos aqui várias coisas que precisamos rever, né? E coisinhas quebradas, por favor, na sua cozinha, elimina isso, caneca, tudo. Deixa lá. E outra, tem pessoas que têm até coisas bonitas e usa. Isso. O que não... né? Aquela coisa guarda escondidinha. Guarda pro evento especial. Isso, pra visita, né? Isso. Quando a visita chegar. E aí, pra você usa aquela xicrinha. Às vezes trouxe até de uma viagem, uma coisa... mas tá trincada. Eu tenho dó de me desfazer. Quem não tem uma peça de roupa, uma camiseta velha que veio de viagem, uma coisa, né? Sim. E aí, tá lá desbotada, feia, poída e não quer se desfazer. Então, use pra você aquilo que você tem de melhor. A taça, a mais bonita, é pra você tomar sua água. O que você tem de mais belo na sua cozinha é pra colocar na mesa e ofertar para sua família. Nossa, as pessoas realmente estão Isso é nos conectar com a prosperidade, né? Viu? Ainda não reclama que não tá dando certo. Você tá usando a xícara, o copinho de requeijão, aquele que, né? Isso. Tá usando o copinho de requeijão, achando abandona o copo de requeijão, gente, investe no copo legal. Um copo positivo para você ter prosperidade. Fran, muito obrigada pela tua presença. A gente conseguiu esclarecer bastante coisas. Pessoal, você que está acompanhando o nosso canal, fica ligado, compartilha. Segue ali, como é que as meninas dizem assim? Marca o sininho para quando vocês tiverem novos episódios, vocês forem informados, né? A gente vai deixar as informações da Fran e o acesso dela, o Instagram, tudo mais, para que vocês tenham acesso. E vale a pena, gente. Vale muito a pena. Tanto a gente aprender sobre, para poder, né, fazer no nosso dia a dia, quanto rever algumas questões que, principalmente se o imóvel é seu, né? Ou que você vai ficar lá por um bom tempo, digamos assim. Fran, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns por trazer tantas informações úteis. Obrigada pelo convite, Lu. Prazer.